Uhum. Bora. Bora lá. Bom, boa noite, Fê. Obrigada aí também pela presença, né? Bom, acho que o Pedro já te deu mais ou menos o panorama, né? Você viu o roteiro, então a ideia é justamente a gente conversar com você primeiro sobre essa visão estratégica, né? Eu acho que você viu que eu inverti as partes, que como são várias, deixa que a gente vai seguindo por onde dá tempo, mas pelo menos a gente consegue conversar um pouquinho, né? E isso aconteceu muito em conta das conversas que a gente tinha no front e entendendo que a própria iniciativa mudou muito, né? Desde o primeiro plano de campanha que a gente vinha estudando, né? Eu pensei, já que a gente vai ter essa oportunidade de gravar as telas, seria bem legal poder também ter essa conversa com você, né? Então, prazer, eu sou Juliana, né? Não me apresentei, participo aí da comunidade tem um tempinho. E, bom, primeira parte, queria que você contasse um pouquinho, né? Eu já li algumas coisas, mas entender, né? Como surgiu, né? Desde a Serenata de Amor e como ela foi evoluindo, assim, essa iniciativa, né? E o que que você acha que ela é hoje, assim, né? Como ela se transformou e tal. Bom, muito bacana que vocês estão fazendo isso, que vai ser bem importante, né, para entender melhor o projeto, aprimorar. Bom, sobre a história, né, a minha perspectiva, eu cheguei ao Open Knowledge em 2019, no momento em que o Serenata de Amor tinha entrado, né, sido incorporado como um projeto e o embrião da área de ciência de dados para inovação civil. O Serenata de Amor, desde ali de 2016, né, ele chamou muita atenção do público, que foi bastante pioneiro, né, naquele momento de usar a inteligência artificial para uma ação cívica, né, e para chamar atenção sobre o uso de recursos públicos. E foi muito bem sucedido naquele momento em comunicar essas possibilidades, né, de uso. Chamou muita atenção de pessoas que não conheciam a estrutura do Estado brasileiro, a estrutura do Congresso, e pegou num. Também tinha uma época, né, um momento que o Brasil estava vivendo político muito inflamado ali, né? E aí eu acho que tudo isso provocou esse sucesso que foi. Mas o escopo do Serenata de Amor, apesar de ser um projeto assim tão popular e bem-sucedido, ele era muito restrito, porque a gente estava falando ali de gastos, né, de reembolso de despesas da cota parlamentar, que é aquela verba que os parlamentares usam, né, para despesas. É, Acho que inicialmente se chamou atenção para a falta de transparência desses gastos, da falta de publicação adequada, né? O projeto, inclusive, ajudou a melhorar o formato de publicação, que teve uma incidência importante aí, né? Mas até dentro desse escopo ainda tinha um outro recorte que era as despesas de alimentação, porque o projeto tinha muitos desafios técnicos de lidar com a diversidade de tipos de gastos, né? Então ele pegou ali gastos de alimentação que você conseguia comparar, que você conseguia ter um parâmetro para usar a inteligência artificial e identificar, alertar os outliers. Então, esse escopo era muito restrito. E aí a gente começou a receber, né, inicialmente o grupo que estava envolvido e depois a própria Open Knowledge, muitas manifestações e pedidos de que queria fazer o Serenata de Amor na sua cidade. E as pessoas não compreendiam, né, o que era determinante para fazer o projeto ou não, mais do que a tecnologia, era a origem, né, da informação, a fonte da informação. E também acho que as pessoas confundiam um pouco essa o escopo mesmo da serenata, né? De que se tratava de gastos parlamentares e não toda a despesa do orçamento público. Então acho que começou um sonho ali de vamos achar uma fonte de informação em que a gente consiga pegar despesas em geral dos municípios, né? E levar essa ideia de serenata para um escopo maior. E aí começaram todos os desafios. Eu acho que o Querido Diário ele também enfrentou esse desafio de que a fonte de informação é muito inadequada para esse tipo de leitura automatizada, né?
muito parecido com o começo do Serenata de Amor, que as notas fiscais eram escaneadas, né? Então, teve essa fase ali de vamos começar a fazer raspadores, vamos fazer raspadores. É, e eu acho que a contribuição que a gente deu para o projeto nos últimos 2 anos foi de realmente desenhar uma visão sobre ele, né? Pensar um mínimo produto viável, e uma forma de as pessoas poderem não só ter os raspadores por trás e o motor ali funcionando, mas as pessoas terem uma interface para interagir com essa informação e poder consultar, né? Então, não só uma questão de dados abertos, mas uma questão de busca ali. E aí, para fechar essa origem, acho que teve momentos, né, entre 2000 e, sei lá, 16, 17 e 2021, quando ele finalmente foi lançado, né, teve essas tentativas, essas explorações de como raspar dados e como pegar, automatizar, mas teve uma fase ali muito importante quando a gente consegue um recurso, né, um edital do projeto Empatia, da Infraestrutura Latino-Americana de Dados Abertos, para finalmente construir a interface e experimentar também, né, com os algoritmos ali Uma para usar a pergunta. inteligência artificial. A API foi alguns anos antes, então, né, que ela foi introduzida. Como que Primeiro você- foi feita a API, né? Primeiro Uhum. foi feita a API, inclusive a gente usava a API, depois foi feito um pacote para consumir ali, né, os dados, mas já tinha a visão de que a gente precisava dessa plataforma essa interface de consulta, né? Sim, Mas o embrião ali do projeto Empatia, ele era um projeto voltado ao uso de inteligência artificial no setor público. Então a gente já tinha essa visão também de que para fazer sentido você trabalhar com uma massa de informação desestruturada, a gente precisaria usar, né? Mas ainda tem essa dificuldade de integrar isso ao projeto como algo em produção ali, né? Algo que realmente vai estar integrado, né? A gente usou naquele momento para explorar e para entender as possibilidades, continua explorando, né? Com o querido Diário nas Universidades, né? Mas o projeto em si ele tem aqueles elementos já bem estruturados ali de interface, API, e tudo isso. entendi. Não, legal, bem interessante ver o histórico, assim, já me conhece há tanto tempo, né? E aí tem duas coisas me chamaram a atenção também nesse estudo de persona, eu vou mandar aqui no chat. Eu queria conversar um pouquinho específico sobre essa audiência, né? Para a gente conversar um pouquinho mais em detalhe, né? Uhum. Mas você foi falando que foram introduzindo, inclusive, esse grupo das universidades, né? E um dos diagramas que eu tinha visto que me chamou a atenção que foi esse aí, não sei se vocês já estão com acesso, tá no chat, que é essa questão, né, do terceiro setor, os agentes públicos, né? Como é que vocês imaginavam naquela época que vocês montaram essa visão e como hoje você tem visto, assim, as pessoas utilizarem a própria comunidade que vem se construindo, assim, desde oportunidades até talvez coisas que não Uhum. tenham sido como vocês esperavam, né? É, isso a gente pensou em ondas mesmo, né? De ondas de adoção e mapeamos ali naquele primeiro momento quem estaria junto na própria construção. Então, o terceiro setor, a gente estava pensando em organizações do nosso campo, né? Não só do nosso campo, mas de campos específicos, por exemplo, de educação, de meio ambiente. Assim, quais são as organizações que precisam usar o Diário Oficial para monitorar políticas, ou que, na verdade, não usam hoje porque não têm uma ferramenta adequada, mas que as informações que tem no Diário Oficial seriam muito úteis para o trabalho dela, porque elas trabalham com políticas públicas. Então, a gente já tinha essa hipótese de que isso seria muito importante, e posso já dizer que ela se confirmou, né? Acho que
eu recebo muito esse feedback, assim, quando eu vou em evento, quando eu falo sobre o querido diário, de pessoas que estão usando e já usaram para encontrar informação e casos e tal. E esse até é um ponto aqui, um parênteses que eu acho que vale a pena conversar, é como que a gente não fica sabendo disso, acho que tem uma necessidade ali da gente Uhum. conhecer mais, né, os usos, mas eu sei que usa porque assim, eu tenho esse feedback pessoal até, Imagina e, até que e tecnologias na educação e o Diário do Clima tenham vindo muito disso, assim, né? é, Foram coisas mais recentes. isso, assim, logo que a gente lançou o Querido Diário, a primeiro lançamento, a gente fez uma espécie de visita guiada para umas 50 organizações, né, da sociedade civil, como parte dessa estratégia aí de campanha de lançamento, né? E aí a gente levantou a necessidade e todo mundo ali ficou muito empolgado, falou, nossa, era algo que eu precisava e nem sabia, né? Essa Uhum. sensação de que era uma demanda ali reprimida e a gente tinha essa hipótese, porque assim, eu já trabalhei com diário oficial na prefeitura, eu já fiz um projeto de abertura de diário em 2015, né? Que foi o Legal. Diário Livre. Então eu já tinha essa hipótese muito bem consolidada, assim, né? Sim. E testada, enfim. Mas realmente se confirmou, né, ali. E aí depois, agentes públicos, a gente também sabia, isso acontece em todos os casos de dados abertos, não só do Diário Oficial. Mas por eu ter tido essa experiência também dentro da prefeitura de abrir o Diário Oficial, né, eu conheci muitos usuários internos que geralmente é um tipo de uso assim, precisa monitorar determinado termo, né? Sempre tem alguém em cada secretaria que tem que ficar lendo e recortando coisas, fazendo um clipping. Então, tem, né, essa pesquisa em outras cidades. Então, acho que isso também era uma hipótese que a gente tinha. Eu tive Uhum. algumas conversas nesse sentido depois, né? Por exemplo, gente do Ministério da Educação falando, nossa, a gente não fica sabendo, a gente precisa saber o que os municípios estão fazendo, mas não tem um sistema, não tem algo que informe que tecnologias eles estão adotando, então esse produto de vocês é muito útil para mim, né? E aí, seguindo no diagrama, né, tem esses dois públicos, acho que eles ajudaram, né, a testar, a construir no começo. Tem também o público de jornalistas, que a gente também sempre achou que fosse ser um público que vai adotar, né? A Uhum. gente fez um programa de bolsas para estimular o uso de microbolsas, mas também o uso espontâneo, né? Fez webinar da escola de dados para ensinar jornalista. E eu acho que tem uma barreira mesmo, tanto da linguagem do Diário Oficial, né? Que é aquela o conteúdo mesmo, Uhum. quanto da própria ferramenta. Ainda tem algumas barreiras para um público mais geral, né? Eu acho que aí os jornalistas têm aqueles especializados, né? Tem gente que o trabalho é ler o Diário Oficial, mas tem um público já mais geral aí que tem uma barreira, né? Precisa Sim. de um trabalho. E aí, por último, que eu diria que esse público que a gente vislumbrou, mas que ainda não pegou, é Uhum. o público mais amplo, que era o público que se engajava, por exemplo, com Serenata de Amor, no Twitter, né? Tipo, puxa, achei aqui no Diário Oficial uma coisa, olha isso. Por quê? Porque é mais complexo, né? A minha hipótese aqui, que é um tema mais complexo. O Serenata de Amor era assim, olha aqui, ele gastou Uhum. R$ 100 na churrascaria, né? É. E aí era sempre o mesmo tema, era sempre a refeição de parlamentar. E aqui, assim, é Uhum. todo o universo, né, que se É. abre, aquela linguagem hermética. Então, assim, a gente até tentou estimular as pessoas a buscarem coisas, mas acaba que esse público mais restrito usa e Uhum. acha, e aí comunica as coisas de outra forma. Então,
não tem um Sim. dispositivo assim no, como É. tinha a Rose também, né? Que eu acho que ajudava a engajar no Serenata. Então, acho que esse público mais amplo a gente ainda não chegou lá. Mas faz até sentido, né? Porque, como você mesmo falou, vai aparecer ali uma conta de um ministro, né? De alguém do É, executivo, é fácil de digerir, né? Mas as informações do próprio querido diário são coisas que primeiro você precisa daquele tratamento, né? De uma forma é, de ler aquela informação. Então, realmente, até aquilo pegar, passou por todo um processo ali de também várias pessoas consumindo aquilo e transformando em uma informação que vai ser que nem né, a nota fiscal de um restaurante, é alguma isso. coisa. Aham. Não, mas bem interessante. E aí, um pouquinho mais assim, como é que foi? De certa forma, é um outro público acadêmico, né, que foi aos poucos se inserindo assim no Querido Diário, né? Como é que foi? Você já acabou de falar de um edital, até alguma, não sei se a ver com a Uhum. proximidade com ONGs, como é que foi se transformando isso, né? Inclusive, é um público que também usa muito API, né? Então, eu acho que tem um público que é universitário, que está interessado em contribuir com o projeto em si, né? Então, o público da área de tecnologia, e menos, assim, pelo menos nas nossas parcerias, né? Ainda são menos de produção de conteúdo. Tem parceria ali com a Universidade Federal da Bahia, com a agência de comunicação, para o pessoal produzir notícias com base no Querido Diário, mas isso já é mais parecido com o programa que a gente teve para jornalistas, né? Já teve interesse, por exemplo, e aí começa uma barreira nossa, uma limitação de, de, de recurso, de pessoal, que é para dar apoio. Por exemplo, pessoas de gestão de políticas públicas que precisam de um apoio tecnológico para usar a API, para selecionar uma amostra, e a gente não tem capacidade de ajudar a fazer isso, né? Então teria que ter uma união aí de um grupo mais de tecnologia e um grupo mais de análise de políticas públicas, por exemplo, para se unir para fazer. Uhum. Pareceu um muito interessante da UNB, estava estudando municípios, e eles tinham um problema interessante. Eles queriam ver como que as despesas federais, os programas federais, estão sendo implementados nos municípios, né, nas várias áreas. Então, tem Só um centenas de programas. segundinho. Eu achei que minha bateria tivesse carregada e eu tô com medo que ela vai desligar aqui. Ah, não, Acabei de vai. avisar. Mil desculpas, só para ter certeza Imagina, que eu não vou perder vocês aqui. Por algum motivo ela não tá você viu. aqui. Ah, deve estar fora aqui. Peraí. Ah, Acho que a Ju caiu mesmo. Vamos dar uns instantes para ver se ela retorna. Eu também fechei minha câmera aqui porque minha conexão não está das Ah, melhores, não. Ajuda a reduzir a banda também. Eu não preciso estar não aparecendo para deve, atrapalhar vocês. deve ter caído a bateria antes de ela conseguir plugar. É o mal das baterias. Não, eu ia falar, ainda bem que você percebeu. que eu- Conseguiu? pronto, Conseguiu desculpa. voltar? Voltei a tempo. Imagina. A gente estava falando do caso da UNB, né? Que eles estavam estudando nos Isso. municípios. É Uhum. um exemplo dessa limitação que a gente tem, mas que tem uma demanda, um potencial, né? É, eles estavam com um problema de pesquisa interessante, que é olhar para programas federais, que são dezenas ou centenas, uma série histórica grande,
entender como que os municípios estavam implementando esses programas. Não tem nenhum sistema que centraliza tudo isso, né? Uhum, A fonte, eles chegaram à conclusão que a fonte para olhar essas informações seriam os diários oficiais, acabaram sabendo do projeto e eles tinham também a ideia de fazer nos 5.570, mas iam precisar fazer alguma amostra e chegaram no querido diário e entenderam que poderia ser útil. Mas a gente falou, olha, a gente não tem condição de dar um apoio técnico nesse nível de tempo mesmo. É, Eles falaram, não, técnicos aqui a gente tem, né? A gente consegue fazer, mas alocou lá algumas pessoas que são mais júnior ou não tinha tanta experiência uhum, com ciência de dados e tecnologia mesmo. E aí foi um gargalo, né? Eles não conseguiram usar, até onde eu sei, assim, ou eles uhum, conseguiram finalmente, depois não voltaram mais a falar com a gente, mas teve bastante dificuldade ali. Mas era bem um tipo de aplicação que seria interessante, né? uhum, Outra barreira é que não dá para fazer esse tipo de análise ainda, é muito artesanal. Por mais que se automatize que você extraia dados, a gente faz isso em tecnologias da educação, né? A gente precisa ler os registros, a gente precisa classificar manualmente, né? Entender o contexto, e fazer uma análise, né? Então ainda precisa ter um olhar, é um tipo de trabalho muito difícil uhum, e então também não, as pessoas têm uma expectativa assim de que você tá olhando todos os municípios ali, então você consegue extrair quanto de recurso que foi para contratos de determinada coisa. E não dá, não dá, assim, uhum. talvez no É, futuro, assim, mas ainda não estamos lá, né? Você sim. consegue usar o querido diário para ter um universo para explorar, Uhum, e aí você vai precisar de usar técnicas diversas aí para trabalhar com esses dados, né? Então, acho que o sim. público de universidade tem esse potencial. Acho que, por enquanto, o que mais atraiu, o que a gente mais fez relações, né, e formalizou é com o campo de tecnologia mesmo, para Uhum, contribuir com a ferramenta, mas ainda tem muito potencial de uso ali para sim. quando eu divulgo, quando eu vou nos lugares também. Tem professores que falam, nossa, eu quero usar em sala de aula, quero, quero usar com os meus alunos, né, para pesquisar, Uhum, mas aí começam a aparecer essas barreiras de adoção mesmo. sim, faz sentido. Eu acho que grande parte você acabou já explicando um pouco, né? Essa segunda imagem, né? Deixa eu até te mandar o link, mas é dois slides em seguida, né? Eu fechei aqui. Eu te mandei aqui o link exato. Mas mais Ah, se você achar que tem alguma outra coisa que você gostaria de adicionar, que te remete aqui sobre isso, é uma matriz, né, de engajamento e proximidade. então acho que essa, acho que tem a gente fez uma leitura assim do que seria mais fácil da gente abordar e que teria um potencial de engajamento maior com a ferramenta, né? Uhum, E proximidade mais do, do tema e da gente do que, né, de conhecimento exatamente. Então, acho que a ideia era focar um pouco focar nos públicos ali que a gente conseguiria abordar com mais facilidade, né? sim. Mas é isso, assim, Uhum, ali foi um pouco a sensação, mas é uma leitura que hoje, assim, eu vejo que aquele primeiro diagrama né, do escopo ali, dos públicos, eu acho que ele faz mais sentido hoje, né? Que é o que entendo. a gente Uhum, ainda
tá expandindo, Uhum, mas não chegou ainda no engajamento mais geral, né? entendi. Beleza. E levando em conta, assim, né, o quanto ela foi evoluindo até o que ela é hoje, assim, como é que você vê ela expandindo para o futuro, né, considerando inclusive todos esses desafios, né, que foram conversados, assim. Eu acho que são dois caminhos, assim. Acho que para ampliar o conhecimento sobre o crediário e o uso mesmo, né, mais corrente, tem algumas coisas, por exemplo, que a descoberta do crediário, eu acho que ainda fica muito restrita a nossa bolha, né? Vai ampliando bem devagar, organicamente. Se O ela que seria essa tivesse, bolha, assim, do querido diário, assim, como você descreveria ela, eu assim? acho que esse diagrama, ele é um pouco a ideia de uma bolha, né? Que ela está Uhum, crescendo, mas ainda uhum, são formadores de opinião, são ou o que a gente chama também de infomediários, né? São pessoas que elas vão consumir a informação da fonte, elas vão usar, vão tratar, interpretar e vão publicar de outra forma. Vão usar aquilo para alguma coisa. Não é um consumo direto com o público, né? uhum, E eu acho que para chegar nesse consumo direto com o público, a descoberta do crediário é importante. E eu acho que isso, sim, não vai acontecer só divulgando em rede social ou só divulgando em evento. Eu acho que vai acontecer, por exemplo, quando a gente indexar conteúdo no Google e começar a ter um fluxo de visita, né, ali, que as pessoas vão cair ali e não vão saber do que se trata, né, e tal, e que precisa ter um jeito ali uhum, de aproveitar isso é o que acontece, por exemplo, na Wikipédia, né? sim, Existe um maior fluxo da Wikipédia vem do Google e eles sabem disso, né? E o Google, por outro lado, também já consome sim, automaticamente na busca. Então existe uma né? simbiose ali dos Tem até um dois. formato especial de apresentar, né, da É, Wikipedia. Você tem os cardzinhos lá, né, com aquela é. visão ali da pessoa que está no celular. Realmente é O outro Google nível de investe, criaram um canal específico para o consumo é. mais rápido da API da Wikipédia, e aí o Google doa recursos para a Wikipédia. Enfim, existe uma simbiose ali, É. e claro que é outra escala, né? Mas eu acho que, mal comparando também, porque tem muito recurso, o Jus Brasil, ele também, de certa Sim. forma, tem um grande fluxo Uhum, pelo que eu já conheci, conversei com eles, um fluxo muito importante que vem do Google. Então, e uhum, aí as pessoas veem, né? Até elas acham que aquilo lá é do governo, uhum, né? Tem é. muita gente que acha que o Jus Brasil é uma coisa governamental. Então, acho que o querido diário, talvez por ter esse nome, já facilite as pessoas não acharem isso, mas acho que eu vejo no futuro, assim, Uhum, algo desse tipo, assim, para sim. ele. A gente foi segurando um pouco isso porque também é um problema se você de repente expande assim, as pessoas chegam e aí tem problema de usabilidade, aí não volta. É, Enfim, então jogar é, muita gente lá sem ter a coisa mais madura também não era uma opção, mas como a gente está falando de futuro, eu é. vejo eu vejo isso acontecer, né? A outra coisa é poder segmentar as publicações, as pessoas poderem ter acesso a uma publicação específica, que eu acho que isso também vai facilitar a divulgação mais orgânica do tipo, olha aqui que eu achei aqui, né? Porque hoje você não tem como compartilhar isso nas Uhum, redes sociais. Você vai compartilhar um print, é, você não tem como compartilhar é, aquela publicação específica, né? Como tinha no caso do Serenata, publicar, sim, nota fiscal. é, Eu acho com que certeza. esse tipo essa última esfera ali do público,
Sim. E depois a gente pode até, a gente não chegou ali naquele momento, mas tem um público além daquele que é as pessoas que estão, que aí eu acho que são essas pessoas que vão chegar via Google, Uhum. pessoas que estão procurando concurso público, pessoas que estão procurando alguma coisa sobre um serviço, né? Que elas vão colocar as palavras-chave ali, vão cair. Acho que esse uso mais geral, né? Uma pessoa que quer Sim, saber sobre, ou empresas, né? Querem saber sobre é, licitações públicas. Então, acho que esse uso geral vai acontecer quando tiver mais sair um pouco do nosso controle mesmo, né? sim, é, com A certeza, coisa faz estiver bastante indexada sentido. no mundo lá fora. É, por enquanto fica no espaço mais protegido, né? E para um público mais É, especializado também, de certa forma, né? Por mais enquanto. especializado, É. mais especializado, assim. Quando não lembro se a gente tem algum papo específico sobre isso, mas é, as vezes que eu já usei, que eu já divulguei, né, casos específicos, teve uma ampla repercussão, um impacto muito grande, mesmo tendo chegado a poucas pessoas, porque é justamente porque está num círculo que tem pessoas formadores de opinião, pessoas influentes. Então, por exemplo, chega no promotor, promotor está entre os seguidores do Twitter que vê aquele caso e ele provoca o governo a dar uma resposta, o governo Uhum. muda uma É, política sim. e tudo isso acontece muito rápido porque É, está num ciclo de influência, né? Então, não necessariamente é uma questão de muitos usuários, uma métrica sim. quantitativa, né? Uhum. É, nós tivemos até um respondente do questionário que era de um grupo de auditores do ministério. Não lembro de qual lugar, mas depois posso até checar. Mas tivemos, Ah, que inclusive, um legal. respondente sobre isso, né? Lembrando aqui. É, eu imagino que eles estejam usando, sabe? Porque É. usuários de controle, assim, porque o Cint, né? Que Uhum. fazem inteligência de fontes abertas, porque tem muita Uhum. ocorrência ali que se ele Sim, tivesse que entrar em cada cidade, não ia fazer, né? com certeza. E a gente conversou brevemente, né, sobre a tecnologia na educação e no Diário do Clima. Eu queria entender como começou a ideia, né, e como é que elas se relacionam com o próprio querido Diário, né, tendo em vista que todos são da mesma fonte, né? Como vocês imaginam isso estrategicamente na UKBR, né, como um todo, né? São Uhum. três iniciativas muito diferentes, né? Mas, assim, diferentes e É, parecidas ao mesmo tempo. eu acho que aí a gente pode fazer uma analogia com a própria questão de dados abertos, né? A gente não quer abrir dados por abrir dados, é sempre pensando no uso, no impacto, né? Numa área específica, uma defesa de direitos e tal. Então, quando a gente fala de diário oficial, a gente sabe que o diário oficial é a fonte de muita coisa. Mas as pessoas não fazem essa conexão imediata. Então, a gente já tinha nessa visão estratégica a noção de que a gente ia precisar ir cercando temas para ir fazendo a conexão com os públicos, aquele público de organizações, da sociedade civil, movimentos Sim. sociais. Então, e aí a gente também viu ali uma possibilidade de financiamento do Querido Diário, porque aí você tem interesses em temas, né, e pessoas que querem financiar, ou organizações que querem financiar temas específicos, a gente constrói um filtro mais especializado, né, e aí é como se você guiasse o olhar das pessoas para um tema, porque o universo do Querido Diário já está lá. Eu poderia fazer pesquisas de tecnologias da educação no Querido Diário, Uhum. mas um usuário um pouco menos avançado, ele vai se perder, né? E ele vai ter muita informação ali, enfim. Então a gente quis, como a gente pega na mão um pouco para filtrar e para ajudar.
a olhar o que é importante, como se fosse um super filtro mesmo, né, Sim. de temas. Então a gente Uhum. pensou, a gente tem temas estratégicos na Open Knowledge, né, que nessa linha de que a gente precisa conectar o tema da transparência dos dados aos temas de direitos sociais. Então, educação, saúde, e a questão climática eram temas priorizados na nossa, no nosso planejamento estratégico. Então, a gente conectou as duas coisas, né? A nossa atuação estratégica com a possibilidade de financiamento. No caso da educação, a gente teve a gente foi procurado para sondar possibilidades de a gente identificar nos municípios tecnologias, porque tinha um projeto de um observatório de tecnologias na educação. E aí a gente estava assim, uma linha quase de prestação de serviço mesmo, assim. Então a gente vai usar o Querido Diário para monitorar tecnologias da educação. E aí tem alianças de fundações, de organizações que trabalham com isso, como a Lehman, Imaginable Future. Mas, assim, como a gente conecta a nossa missão com as necessidades do campo, os serviços que a gente presta, a gente falou, bom, então vamos fazer uma ferramenta que vai servir não só para esses atores aqui, mas para todo mundo que quer entender o tema, uma ferramenta aberta. E eles toparam, né, o projeto, toparam financiar um projeto aberto que ia ficar disponível para todo mundo. E aí a gente mistura a análise, né, porque ainda que seja um recorte, ainda é muita coisa, e ainda É. tem coisa ali que é ainda fora do escopo, então ainda precisa ter uma outra camada ali de análise, a gente faz os relatórios e tal. E aí ficou assim, um modelo de negócio, um modelo de atuação que poderia servir para os outros temas. Então, a gente teve uma sinergia grande ali com o Diário do Clima, que aí foi mais ou menos um processo assim também, organizações que estavam pensando em fazer o monitoramento, e aí, será que dá para usar o Querido Diário? A gente falou, bom, então vamos fazer uma interface específica, né? E a gente acabou usando os componentes dessa interface no Tecnologias da Educação e vice-versa. Então, acho que a ideia, acho que é um modelo Sim. interessante. O Tecnologias da Educação, a gente fez com a identidade próxima dentro da ferramenta, porque a ideia é que ele seja uma subpágina mesmo. É uma parte, né? Tá integrada ali. O Diário do Clima, ele já tem uma outra identidade, já é uma outra coisa, porque ele realmente extrapola o Open Knowledge, ele é um projeto de uma coalizão. O terceiro, né? Só, Uhum. é, não é só Open Knowledge. Eu já vejo como quando eu comunico essas duas iniciativas para fora, assim, eu vou explicar, eu já falo que é um spin-off, que é uma coisa que está usando a infraestrutura, mas que já é outra aplicação, já é outra coisa, né? Uhum. Independente. O de Entendi. tecnologias, eu ainda acho que a gente pode, da educação, a gente pode integrar melhor e eu acho que a gente pode, as funcionalidades dele podem ser implementadas no Clipe Diário, né? Ao Sim. alerta Uhum. e comunicar melhor a existência dele ali na página inicial. Sim. E aí fazer o mesmo para a saúde, fazer o mesmo para os outros temas com que a gente vier trabalhar, né? Legal. E a última pergunta, só para encerrar essa primeira parte, em relação, acho que já muito foi conversado, mas mais se você quiser contribuir, senão a gente continua assim. Quais são os maiores desafios assim que você vê hoje em relação, né, ao Querido Diário, iniciativa? Uhum. Olha, tem o desafio de sustentabilidade, né? Que a gente, ao mesmo tempo que ainda precisa resolver questões estruturais, né? Que a equipe está ali tentando resolver, fazer migração, né? Para outro mecanismo de busca, indexador. Fazer isso é trocar o pneu com o carro andando, né? Enquanto a É. gente ainda está fazendo ele crescer
escalando, né? E buscando apoio para fazer outras coisas. Então, acho que tem um desafio de sustentabilidade que eu até acho que a gente resolve muito melhor do que muitos projetos, né, que começam, depois ficam sem financiamento. Acho que esse modelo de buscar por temas, sempre pensando no tema, mas investindo também na infraestrutura, né, mostrando, nesse caso da educação, por exemplo, uma parte considerável do recurso era para investir na infraestrutura geral do querido diário. Eu acho que isso e o Diário do Clima também ajudou a investir na infraestrutura. Acho que esse é o Uhum. modelo ideal para a gente buscar. Então tem esse desafio, né? Mas um desafio também de investir mais, porque aí a gente está fazendo o mínimo ali para manter e para tentar incrementar, mas eu acho que ele precisava, pela ambição dele, né, pelo nível de o potencial que tem, precisaria ter mais investimento, né? Então, Sim. acho que esse é um desafio mesmo, que é um desafio para todo mundo, mas que É. esse é um desafio nosso. Tem um desafio, acho que tem um conjunto de desafios que é mais tem tá ligado aos, aos próprios problemas de como que essa informação é publicada, né? O problema dos diários oficiais. Que aí os limites do querido diário esbarram, né, na forma de publicação, na falta de padronização. Então, esse é um desafio da gente conseguir intervir nisso, da gente conseguir. Eu resisti muito no começo, quando eu atuei na prefeitura, eu estava dentro da estrutura de Uhum. governo. Então, eu falava assim: olha, vamos interceptar isso aqui. A gente não fazia engenharia reversa de raspar e republicar. O dado Uhum. nascia aberto, né? As pessoas mandavam em TXT para o publicador. Depois Uhum. eles diagramavam. Então, por que que a gente não pega esse É TXT direto. e abre? Então, a gente conseguia fazer isso. Então, quando eu comecei, né, a me apropriar da ideia, né, que já tinha os raspadores ali sendo feitos, eu falei, gente, mas isso é uma loucura, é inviável ficar mantendo esses raspadores, assim, isso quebra, não tem. Só que a gente vai percebendo, né, que eu rapidamente eu mudei já minha cabeça, mas que a gente, com o Querido Diário, a gente mostra que é possível fazer, né? A gente mostra o valor de ter os dados abertos. Hoje mesmo Uhum. eu falei para o pessoal, né, do governo do estado do Rio, dei uma palestra ali, falei do Querido Diário, como exemplo da sociedade civil fazendo algo que eles deviam estar fazendo, Uhum. mas que é algo que mostra o potencial. As pessoas entendem a diferença do que é dado aberto, do que é só transparência, só publicar o diário. Sim. Se a gente não faz isso, as pessoas não vai criar o desejo, a demanda de publicar em formato aberto. Então, assim, é como se o querido diário, o sucesso dele fosse ele não precisar existir. Então, Uhum. a gente precisa fazer. Então, a gente está no momento em que a gente está mostrando o potencial, mostrando o que é possível, e em paralelo, nosso grande sonho é mudar a forma como é publicado, e o querido diário poder se dedicar menos à parte de raspadores, Uhum. né, dessa coisa de coletar o dado, raspar, e mais a parte de ciência de dados mesmo, de análise, de, é, de facilitar a busca, de integrar, né, aquela coisa, puxa, é Uhum. tão legal isso da gente integrar com a base da receita, acho que esse é um outro desafio, né, integrar com É. outras fontes de informação, isso Uhum. tem um potencial gigantesco, e se eles publicarem direito, esse potencial não Isso vai tudo mais sumir. fácil, né? Se houvesse um Não vai padrão, pelo menos, né? não, assim, a necessidade do crediário não vai sumir, ela vai É. se transformar. Mas enquanto a gente não tem isso, a gente está gastando muito esforço em raspar, né? Então É. acho que isso foi ficando mais claro, assim, de que era uma etapa necessária para mostrar o potencial, mas que acho que o desafio maior é mostrar o valor dos dados abertos
os publicadores, né, dessas Uhum. informações, e tentar facilitar, né, essa publicação para poder investir em outros caminhos, né? Uhum. Faz sentido. Bom, acho que é isso. A não ser que você queira